Bem-vindos a mais um episódio do Ping Pod. Hoje estamos aqui com a convidada Elistênia. Eu sou professora do IFMA, campus Buriticupu, do curso de Meio Ambiente. Bom, a gente já estava marcando essa entrevista já faz um bom tempo para falar a respeito do que ela achou sobre a experiência de utilizar a ferramenta podcast em sala de aula. Bom, pessoal, eu, dentro das minhas atividades, das minhas disciplinas com o curso de Meio Ambiente, uma das atividades que eu propus para o grupo, para os grupos, é a produção de um podcast, E o objetivo desse podcast é que eles traçassem uma linha do tempo sobre a questão ambiental. O trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de gestão ambiental e em forma de uma gincana. Então, houve uma competição em que os alunos puderam desenvolver não só as habilidades teóricas ou só os conhecimentos teóricos da disciplina, mas também as habilidades tecnológicas, né, Rian? E uma das habilidades é essa, é utilizar o que a tecnologia, o que a internet tem a nosso favor. E no caso, eles desenvolveram muito bem, utilizaram aí o podcast como uma ferramenta para auxiliar durante as atividades de sala de aula. Sim, foi bem isso mesmo. Ambos os grupos se saíram muito bem. Pela primeira vez com contato com a ferramenta. Eu vejo que a senhora gosta de dinamizar bastante o ensino. Então, o que a senhora acha da evolução da tecnologia dessas ferramentas para o ensino didático? Bom, Rian, e o pessoal que está aí nos ouvindo, a tecnologia ela tem que ser uma aliada, ela não pode ser vista como inimiga. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, na área ambiental, que é a área que eu trabalho, que eu desenvolvo. A tecnologia ela não pode ser vista como inimiga, mas ela pode ser utilizada a nosso favor. Durante a nossa disciplina, por exemplo, a gente estudou bastante sobre tecnologias sociais ou tecnologias sustentáveis. E a gente viu que a tecnologia ela pode sim ser ferramenta no processo de gestão ambiental. Tanto é que a gente discutiu sobre o papel dos satélites. Os satélites são capazes de identificar, por exemplo, focos de incêndio, focos de queimada, incêndios florestais, e ela é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada. Então, o podcast, assim como a internet, no caso o podcast na internet, é uma ferramenta, é uma tecnologia muito importante, que foi interessante a gente ver, porque quando a gente desenvolveu a atividade, poucos alunos conheciam o podcast, O Rian era um dos poucos que conhecia. Já tinha uma prática com isso. Exatamente. Então, quando foi apresentado para os alunos, eles também acharam isso uma novidade, porque tinha mais contato com o vídeo, Utilizando, no caso, uma plataforma que é o YouTube como vídeo. Sim, um videocast, como podemos dizer. Porque o podcast se trata de áudio, mas só que como queríamos dar um pouco mais de animação, tentamos demonstrar por meio de imagem, vídeo e entre outras ferramentas. Isso, porque o grupo ele não utilizou apenas o áudio. Ele, a partir das informações que iam sendo discutidas, que iam sendo narradas, eles fizeram uma narração das ações que traçaram essa linha do tempo ambiental. Eles foram inserindo imagens. Então, isso trouxe até mais dinamismo, deixou a atividade mais dinâmica. Muito mesmo. O que a senhora acha do podcast? É uma pergunta bem clássica, Bom, o podcast, ele na minha opinião, ele substitui o vídeo, o videocast, e talvez ele funcione no intuito de fazer com que aquele aluno mais tímido, por exemplo, ele consiga se soltar melhor. E a gente percebeu durante a atividade alguns alunos que eram mais tímidos, que se fosse um vídeo talvez não tivesse participado ativamente da atividade. Então, eu acho assim, que o podcast ele é uma ferramenta que também colabora nesse sentido, para que um aluno ou alguém que tenha vontade de falar, mas tenha vergonha de aparecer, de ser identificado, ele possa trabalhar. Demonstrar só a sua voz, mostrar que é capaz, mostrar que a vergonha não pode ser a barreira por trás da...
A senhora pretende fazer isso com esses novos alunos? Sim, inclusive já fiz no superior, né, na disciplina de educação ambiental. Os alunos desenvolveram algumas atividades em formato de podcast, como a própria linha do tempo, que foi a mesma que a gente fez junto, mas também trouxeram um telejornal, né? Na verdade não foi bem o telejornal, né? Foi uma entrevista, igual a gente está participando hoje, mas eles conseguiram desenvolver. Então, assim, a minha experiência tem sido bastante positiva nesse sentido de contribuir, né? Desenvolver, contribuir na formação dos alunos com outras habilidades, né? E utilizando a internet como ferramenta principal. O podcast serve para isso, para explorar mais o talento dos alunos, ver como eles agem em ferramentas como computador, textos, tudo isso. Então, eu acho que é isso, deu para ter uma noção de como foi utilizar o podcast em sala de aula com a professora Elistênia. Considerações finais, o que você acha? Bom, pessoal, acessem o canal Pod Escola. Acesse o canal Pod Escola, ouça, né, não só esse momento, não só essa entrevista, né, não só esse bate-papo, mas outros bate-papos que o Rian já proporcionou aqui no canal. O professor Tadeu, que acabou de chegar aqui no momento da nossa entrevista, que também já participou. E em relação a quem nos ouvir, né, experimentem essa ferramenta. Existem diversos programas, né? Inclusive alguns smartphones, você consegue fazer podcast com smartphone. Então não é uma ferramenta inacessível, pelo contrário, ela é de fácil utilização, ela é de fácil manuseio. Qualquer pessoa que conheça minimamente de tecnologias consegue desenvolver o podcast. E vamos acessar o canal, participar mais vezes, né? E eu quero agradecer ao Rian e também ao professor Douglas, como orientador do Rian nesse trabalho. E agradecer também a oportunidade de estar contribuindo e divulgando, né, compartilhando essa experiência. Obrigado, professora Elistênia, e que a gente volte para mais uma entrevista futuramente. Obrigado.